pessoal. O tema do vídeo de hoje é como sobreviver a todos os cortes de despesa, né? Como que a gente sobrevive cortando tudo, né? Dá pra sobreviver ou será que a gente morre lá atrás? É, Bom, quem já iniciou a organização financeira sabe que reduzir, cortar a despesa ou eliminar totalmente alguns gastos supérfluos, principalmente, é essencial, não é mesmo? é, Mas se você ainda não começou e tem medo de como vai ser essa fase, fica com a gente até o final, que a gente vai te mostrar como sobreviver a ela. é isso mesmo. Eu sou a Janaína. Eu sou o E Guilherme. nós ajudamos casais a realizarem tudo o que desejam, simplesmente fazendo sobrar dinheiro. É isso mesmo. Há uns anos atrás a gente resolveu entender, né, o porquê, né, de todos os nossos problemas financeiros, né? Por que a gente tinha tanto problema, né? E a gente descobriu que além de a gente não ter um panorama, a gente não conseguir observar como é que era as nossas despesas, né? Como que tava, a gente tinha um custo muito alto, né? Nosso custo era absurdo. Então o custo para um casal ali, recém-casado, sem filhos, a única coisa que a gente tinha era um cachorro. E que nem dava muito Que nem gasto, dava, né? até hoje, tadinho, ele nem gasto dá, então a gente falou, não dá, isso tem alguma coisa de errado, porque a conta não fechava, né? Então a partir do momento que a conta não estava fechando, a gente começou a entrar em desespero, porque além de não sobrar dinheiro, a gente não conseguia pagar as coisas e muito menos realizar os nossos desejos que a gente tinha feito lá antes de casar, né? Com certeza. Então, quando a gente decidiu mudar tudo isso, quando a gente organizou as nossas contas, mapeou as nossas dívidas, né? Foi a hora que a gente encontrou um outro problema. Sim. Que era o corte de despesa. Sim, com certeza. Era necessário cortar as despesas, né? Mas assim como vocês também devem pensar, né? Meu Deus, né? Vai ser uma tortura cortar quando você se depara com o corte, né? Com a necessidade do corte de despesas. Você acha assim, nossa, é uma tortura. Será que a gente precisa mesmo cortar? Será que não tem uma outra alternativa, né? Tipo, eu não vou conseguir fazer isso, né? Na época eu pensava assim, eu não vou conseguir deixar de comprar dos sites chineses, né? Porque a gente comprava daquelas coisinhas que vinham da China, adorava aquilo. Eu não consigo ficar sem fazer um pedido no catálogo do Avon. Não dá pra ter um carro mais simples, né? Não dá pra trocar de carro e ter um carro mais simples, mais barato. Eu não consigo economizar na água e luz, tipo, eu não posso deixar de tomar um banho tão demorado ou economizar um pouco na energia deixando a luz apagada. Enfim, um milhão de indagações ali. Só que assim, se a gente sobreviveu, vocês com certeza vão sobreviver a isso. É verdade, né? E o primeiro passo, pessoal, como a gente falou, que foi o nosso pontapé, né? A gente precisava ter esse panorama de como que eram nossas finanças, então a gente decidiu fatiar o orçamento, né? Como a gente sempre bate nessa tecla do fatiar o orçamento, né? Que é muito importante. E quando a gente fez, né, esse fatiamento, aí uma das consequências do fatiamento é a gente começar a cortar os gastos, né? Então a gente começou a reduzir as saídas que a gente tinha, a gente saía bastante também, né? Não que não tenha que sair, mas a gente percebeu que aquilo impactava muito no nosso orçamento. Então a gente começou a reduzir, a gente reduziu muito compra de roupa, a gente era muito viciado em comprar roupa, né? Hoje mesmo a gente estava conversando, né, sobre as idas no shopping, que a gente ia na loja e experimentava. A gente perdia maior tempo. Eram horas, né? Horas experimentando roupa total. E não fazia assim, né? Pra gente na época fazia sentido, parecia que fazia sentido, mas quando a gente fatiou o orçamento, a gente viu que aquilo impactava muito, então a gente decidiu cortar isso também. E a gente gastava muito com itens gourmet também, né? Sim. Teve essa onda de itens gourmet, né? Porque antigamente era ou produto bom ou produto ruim, né? Produto caro e produto barato. E aí entrou essa onda de gourmet, né? De que aquilo ali é feito de uma maneira diferente, ele tem uma qualidade espetacular. E a gente, como gosta muito de comida, né? Aí a gente experimentava, vamos experimentar isso aqui, vamos experimentar aquilo. E acabava indo muito no nosso orçamento nessas coisas, né? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, a gente já comentou aqui em alguns momentos, mas a gente teve um empório, né? E o empório era justamente... Era uma adega de vinhos e tinha muitos produtos gourmet. Então, ali, trabalhando com isso, a gente aprendeu a apreciar esse tipo de comida, né? De itens, assim. Então, depois que isso foi antes da gente se casar, né? Depois que a gente casou, a gente continuou fazendo isso. Só que aí,
Como a gente não era mais ali um distribuidor, um revendedor, a gente comprava no supermercado e pagava muito mais caro, né? Sim. Diferente de antes, que a gente tinha a loja e Comprava usava ali, preço de comprava custo, né? preço de custo. Sim. Então, assim, isso impactou bastante no nosso orçamento quando a gente casou e aí fazia as nossas próprias compras. Sim. E era terrível, né? Além dos exageros, né? Que para um casal uma pequena compra seria suficiente. A gente acabava exagerando muito no supermercado, né? E a grande questão do fatiamento, né, que a gente fez é que a gente percebeu as coisas que mais impactavam no nosso orçamento, que estavam levando o nosso dinheiro, e a gente começou a perceber que não necessariamente aquelas coisas faziam a gente muito feliz, né? Então quando a gente cortou, né, a gente percebeu que realmente elas não faziam tanta falta assim, né? Agora quando você não fatia o orçamento e você quer cortar, né, você não mira nas coisas que não fazem sentido. Isso. Você acaba mirando às vezes nas coisas que fazem sentido. Porque meio que assim, como é muito importante pra você, você fala assim, nossa, eu vou Eu preciso abrir mão eu preciso abrir disso, mão, né? porque se eu não fizer qual que é a palavra? Tipo, Esforço. um esforço, né? Não, parece que não faz sentido eu cortar, então. E não é assim. Na verdade, você precisa fazer o fatiamento para você observar primeiro, porque às vezes essas coisas que te fazem bem e você acha que precisa cortar, não precisam cortar. Uhum. Né? Então esse foi o grande ponto, assim, né? Só com o fatiamento que é possível saber, né? A gente não precisou, por exemplo, cortar as nossas viagens. A gente cortou o sair à noite, né? Que às vezes a gente. Com Vamos muita lá. frequência, Com né? frequência, que às vezes gastava uma grana boa. A gente fez, não, por que a gente não guarda esse dinheiro pra gente poder, numa viagem, a gente poder gastar, né? Então a gente não precisou cortar as coisas que a gente gostava muito, né? Sim, é verdade. Só que aí, né, vem, né, agora falando um pouco disso, a gente falou assim que você não precisa fazer tanto esforço, né? Mas como que a gente sobrevive aí a isso, né? Sem Sim. corte de despesas, redução, sem sofrimento e sem desanimar também, porque às vezes você começa, mas chega uma hora que você fala, eu entrego os pontos, eu não aguento. Se eu vejo um catálogo de maquiagem, eu fico desesperada e eu tenho que comprar. Verdade. Né? Bom, no nosso caso, uma coisa que a gente fez que deu muito certo e que a gente indica que vocês façam é começar pelo mais pesado. Sim. Quando você fatiou o seu orçamento, você consegue ver ali o que está estrangulando o seu orçamento, o que é mais pesado, o que mais está sobrecarregando o seu orçamento. Sim. Quando você enxerga isso, você consegue começar por ele. Sim. Né? No nosso caso, foram os itens de vestuário. É verdade. Isso era o que mais pesava no nosso orçamento. Faltava conscientização, né? Então eu acho assim, se todo mundo, né, na casa, né, o marido, a esposa, os filhos, se conscientizarem disso, conscientizar não é nem fazer nenhum tratamento muito além de abrir o guarda-roupa, que nem no casal, abrir o guarda-roupa e olhar lá, meio gente. que cair na real, né? É meio que cair na real. Conscientizar parece que é uma palavra muito bonita, que fala assim, nada a ver. Na verdade, eu caí na real, tipo, a gente abriu nosso guarda-roupa e realmente caiu na real. A gente olhou e falou, caramba, será que a gente precisa de tudo isso, né? Precisa disso tudo, não. Não tinha nem um dia no ano suficiente para usar a quantidade de roupa. Não tinha nem festa no ano para usar a quantidade de vestido cheio de brilho, não ia usar. Sim. Então, assim, você vê que não cabia mais nada ali dentro. Tava na cara que era um exagero. Então, quando você nota o exagero, assim como a gente notou o exagero nas compras de supermercado também, você vê assim, não faz tanto sentido. Não mesmo. Entendeu? O básico, o essencial, um pouquinho além, assim, uma coisinha a mais que eu quero, ok. Mas aquele exagero é desnecessário. Com certeza. Né? Então, começar pelo mais pesado, pelo que está mais sufocando o seu orçamento ali, é um pontapé inicial aí para começar a reduzir e cortar gastos, eliminar mesmo do seu orçamento. Com certeza. Que nem no nosso caso, nosso segundo maior gasto era supermercado, né? A gente comprava coisa demais para nós dois e ainda o tal dos itens gourmet, que a gente exagerava muito, né? Então, assim, era muita papagaiada, muita coisa cara que a gente não tinha dinheiro para pagar. E nada de errado em você comprar as coisas, mesmo que sejam gourmets, mesmo que sejam chique, mesmo que tal, porque você gosta, né? O grande problema é quando você não tem condição financeira para isso. E era o nosso caso.
Então não é que a gente não gostava tanto daquelas coisas, a gente até gostava, mas a gente viu a necessidade de cortar, elas não fizeram tão mal para nossa vida, a gente não ficou tão triste em cortá-las, mas ao mesmo tempo a gente precisava porque a nossa condição financeira não condizia com aquilo lá, não permitia aquilo lá. Então realmente é isso, né? Às vezes a gente vê muito isso, as pessoas às vezes gostam de determinada coisa e elas enforcam todo o orçamento dela para comprar aquela determinada coisa, né? E tem pessoas que compram, tipo, o sonho é ter uma moto, aquelas motonas e não sei o que, né? E elas simplesmente se enforcam para poder fazer. É interessante você comprar uma moto, comprar um carro do que você gosta, fazer de repente uma área gourmet na sua casa para poder receber o pessoal, tal, né? É claro, a gente incentiva que você faça isso, mas antes de tudo tem que ser feito o fatiamento do orçamento, porque senão você vai acabar, como é aquele ditado, os pés pelas mãos lá, né? Metendo os pés pelas mãos. É justamente isso, você, por tanta vontade de fazer aquilo, você não pensa, você acha que cabe no seu orçamento, você nem sabe o que é um orçamento às vezes, e aí você acaba se estrepando, vamos falar assim, porque mesmo que você tenha dinheiro suficiente para comprar aquilo naquele momento, ou se você financia, no caso de um móvel, um veículo, um carro, uma moto tal, você às vezes fala assim, eu acho que eu consigo pagar a parcela. Aí chega na hora da parcela, você paga e falta para outra coisa. E aí é aquele dilema, para você não perder o bem, você vai lá e pega um empréstimo para poder cobrir e, nossa, vira uma bola de neve e no final você perde, a gente já viu, né? Pessoas que perderam o bem, não viveram bem naquele período e ainda ficaram devendo. Então, assim, você entra, você entra no pior cenário possível simplesmente para tentar se agradar no momento que você não tem condições de se agradar, né? O que era para ser prazeroso, né? Que nem você comprar um carro, uma moto, que era para ser prazer. Eu vou comprar porque eu vou viajar, vou andar com essa moto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acaba que você não consegue pagar e você olha para a moto e fala, a moto é um pesadelo, o carro é um pesadelo, ou então a área gourmet é um pesadelo, enfim, o que for, né? A gente tá falando de itens mais caros aqui, né, na casa dos milhares aí, mas isso serve para coisas menores, coisas pequenas também, sei lá, às vezes um celular, um computador que você compra, depois se arrepende e não consegue pagar. Sim. Que nem no nosso caso a gente já chegou a ter as 3 máquinas de café expresso, então eram cápsulas variadas, porque não comprava só o custo da máquina, tinha o custo para manter o nosso... Isso, e tinha que ter para as 3, e cada semana e outra, era um saco, porque acordava de manhã, Guilherme, qual café você vai querer? Aí ele ficava assim... Acaba sendo pior, né? Atrasava a nossa vida. Com né? certeza. Que é a mesma questão da roupa, né? A hora que quando você tem demais, você fica lá 1 hora olhando pro guarda-roupa. No meu caso, eu provava uma roupa, não ficava boa, tirava, provava outra, não ficava boa, tirava, provava outra. Quando você tem uma pequena quantidade, você consegue olhar, fazer a combinação perfeita muito mais e boa. Fácil, muito mais fácil. Hoje que a gente reduziu bastante nosso guarda-roupa, né? A gente ainda tem bastante peças porque era da época que a gente tinha muito, a gente se desfez. Uma vez a gente decidiu arrumar o guarda-roupa e a gente fez acho que uns 2 sacos dessas de 100 litros, eu acho, de roupa, né, pra doação. Roupas que não serviam às vezes na gente, roupas que a gente às vezes usou 1 ou 2 vezes e não sabe nem por que comprou, né? E aí a gente separou, então realmente, não, essas roupas que estão aqui eu não quero dar embora porque a gente gosta de usar elas, ou às vezes elas estão muito novas, ou eu vou usar, ela serve, talvez eu não goste tanto assim, mas eu vou usar, vou aproveitar e usar no dia a dia aí para poder acabar ela logo, para enfim eu comprar peças que me agradem. Isso é uma coisa também que a gente pensa muito hoje, né? Eu preciso comprar uma peça, eu quero comprar uma roupa, a gente vai lá e experimenta e pesquisa, né? E realmente escolhe algo que seja muito... que a gente tenha muita vontade realmente Sim, de ter, né? Com certeza. Aquilo. E no caso que a Janina falou da gente começar, né, no fatiamento a eliminar as coisas mais pesadas, né? É porque quando você elimina as coisas mais pesadas, você consegue perceber, né? Você vê um resultado muito maior do que você cortar as coisas pequenas. Porque se você falar assim, eu tomo às vezes um cafezinho de vez em quando na padaria, né? A gente já fez um vídeo uma vez que você tomar todo dia café na padaria, pode ser que esteja comendo o seu dinheiro. Você almoçar fora todo dia, pode comer o seu dinheiro. Mas às vezes é um fim de semana, né? Você vai lá e toma um cafezinho e fala assim, não, a partir de hoje eu não tomo mais o meu cafezinho no meu fim de semana, porque é isso que está derrubando as minhas finanças.
Você fatiou e viu qual é o percentual que corresponde o cafezinho no fim de semana dentro do seu orçamento? Né? Provavelmente deve ser muito pouco. Provavelmente né? muito pouco. Baixo. Então, às vezes, assim, aquele prazer vale a pena. Porque aquele prazer é que vai te fazer continuar progredindo nas finanças, assim, na organização das finanças. E aí as coisas que são exagero na sua vida, é isso que tem que ser cortado primeiro. Que aí o impacto vai ser tão grande que você vai falar assim, poxa, olha só, era isso que tava jogando minhas finanças para baixo, que foi o que aconteceu com a gente. A roupa, a gente chegava a gastar 500, se for pegar uma média no ano, né? De 300 a 500 reais por mês, sei lá. Com isso, poxa, isso às vezes é uma parcela de um carro quase, né? Uma parcela de um terreno, não sei. Né? Então era um valor muito alto. E se você somava com os itens de mercado gourmet, chegava lá a 800, quase R$1.000 por mês. Que é um salário mínimo, pensa. Ou seja, aí a gente realmente consegue perceber que essas coisas são muito pesadas dentro do nosso orçamento. Eles representavam um percentual alto dentro do que a gente ganhava. E quando a gente cortou, a gente conseguiu ver claramente ali, deu para enxergar claramente. E aí quando você vê claramente, você fica animado. Sim. Porque você fala assim, não é que esse negócio dá resultado? É igual, sei lá, a atividade física, né? Ou então um regime, uma dieta. Tomar água com limão emagrece. Aí você vai, nossa, tomar aquele negócio azedo de manhã cedo, jejum, vamos tomar. E a hora que você vê que você perdeu 3 quilos, aí você fala assim, tô interessado. O gosto azedo, amargo, some. Você até esquece. E no caso das finanças é a mesma coisa. Quando a gente vê um resultado monetário grande, né, assim, bem mais visível, a gente anima muito mais a continuar. Então já aproveita, pessoal, e coloca aqui nos comentários pra gente, né? O que você percebeu aí na hora que você fatiou o seu orçamento que tá pesando. E se você não fatiou o seu orçamento ainda, já tá na hora, né? Já tá na hora. Se você já assiste esse vídeo nosso pela primeira vez, às vezes você não sabe o que é fatiar o orçamento. Então vai lá, dá uma pesquisada nos nossos vídeos, tem lá vídeo sobre... Vai no YouTube, né? Bota Casal Financeiro, fatiar orçamento. Tá lá um vídeo nosso que a gente explica. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal e aí pesquisa lá, Casal Financeiro Fatiar o Orçamento, vocês vão achar. A gente fala em quase todo o nosso vídeo aqui sobre fatiar orçamento porque é muito importante. Então, se você já fatiou e percebeu, comenta aqui pra gente o que tá levando as suas finanças pro buraco. Isso mesmo. Uma outra dica muito boa para se fazer em casa é gratificar quem conseguir reduzir alguma despesa, ou então cortá-la de uma vez por todas, né? Sim, é verdade. É tipo um joguinho, né? Acaba virando uma brincadeira, né? É legal fazer com as crianças, com a família toda, porque assim, quando a gente fala em, é só o casal, beleza, os dois ali se apoiando, se ajudando. Agora, a gente falando em despesas, e a pessoa que já tem uma família, né, maior, que tem os filhos, mora todo mundo junto ali, tem que envolver todo mundo. Com certeza. Porque não adianta o casal ficar ali lutando, se matando pra fazer um negócio e não fala pros filhos. Os demais membros não estão nem aí, gastando, né? A rodo, né? Então, o legal é a família toda participar. Sim. E serve para reduzir qualquer coisa, seja água, luz, supermercado, combustível, qualquer coisa. Exemplo, banho de meia hora tá extinto em casa. Agora é 10, 15 minutos. Se todo mundo cumprir e chegar a conta com valor reduzido, vai ter gratificação. Esse negócio de gastar combustível demais, a padaria na rua de baixo, vamos começar a ir a pé? Sim. Pelo menos de final de semana, que todo mundo tem tempo. Ou vamos aproveitar, vamos a família inteira para um atacado para fazer compra, onde no atacado é bem mais barato. Né? Aí às vezes a família... ensinar os filhos a irem juntos para poder ajudar e para poder ver quanto custa também. Isso, porque um às vai vezes com a calculadora, o outro com a listinha e vai fazendo a conta ali de qual compensa mais. Sim, porque essa conscientização ela tem que vir de casa, porque a partir do momento que a criança depois começa a ganhar o seu dinheiro, né, quando ela vira na fase adulta, ela ganha o dinheiro e ela não teve esse exemplo dos pais, né? Então, dificilmente ela vai ter uma prosperidade financeira, né? É muito mais difícil. Tem uma pessoa que falou comigo essa semana que desde pequena ela ouve uma pessoa que ensina sobre finanças. Isso ajudou muito ela na organização financeira. Então, é muito importante ensinar os filhos. Assim como desde pequena é interessante, né, tendo condições aí, colocar a criança para aprender um segundo idioma, para aprender sobre informática. Eu lembro quando eu era criança... Infelizmente eu não fui muito pro lado do inglês, né? Mas eu fui muito pro lado da informática. Acho que na época eu ficava nesse negócio, né? Ou inglês ou informática. Então
a gente achou que informática ia ser mais vantajoso, vamos falar assim, e foi, né? É muito bom hoje, eu aprendi muito, né? Por desde criança estar nessa área, né? Então, você ensinar essas coisas pros seus filhos é muito interessante. Então, assim como ensinar inglês desde criança é interessante, ensinar finanças é interessante. Uhum. Então, muitas vezes os pais... Essencial, né? os pais acham, não, o essencial é o inglês. O essencial é, hoje em dia, até programação, né? Botar a criança já pra fazer programação, pra não sei o que. Robótica. Mas não ensina finanças. Uhum. Então, não adianta. Ela vai ter, às vezes, um futuro brilhante, ganhando uma boa quantidade de dinheiro, só que ela não vai conseguir administrar. Né? Então isso daí vai fazer, às vezes, dela uma pessoa infeliz, porque ela vai ter que trabalhar para conseguir e vai ganhar muito dinheiro, e aí como vai entrar muito dinheiro, ela vai achar que ela pode gastar muito mais, e aí a gente vê esse monte de problema financeiro nas pessoas mais jovens até. Isso, né? Problema financeiro, consequentemente problema no relacionamento, porque a pessoa acaba ali se relacionando, casando e trazendo o problema financeiro para dentro do casamento, e aí Sim. É o que a gente ouve no aumento do número de separações, de briga Sim. Entre casais, enfim, coisas que a gente já comentou aqui com vocês, né? Mas essa dica de fazer em casa, dar uma gratificação, né? Ah, chegou a conta reduzida, conseguiu economizar no supermercado, então vou dar um mimo ali para as crianças, entendeu? Dentro do orçamento, Dentro claro. do orçamento. Libera o fast food no meio da semana, ou fala, não, tudo bem, vai fast food essa semana, no final de semana. Vamos no cinema. A hora que tiver tudo liberado, né? Porque esse negócio de pandemia que tá tudo fechado, você não pode nem oferecer um cineminha, né? Às vezes você pode até você pode fazer essa brincadeira aí de redução total. Você vê lá o quanto você reduziu e dá um presente, de repente, pra criança, né? Um valor menor do que a redução, claro. Mas fala assim, olha só, a gente conseguiu reduzir isso daqui, então você vai ter uma bonificação. Ó, tá vendo como é interessante? É a questão da... Praticamente, é quase o mesmo conceito da meritocracia. Tipo, se você fez por merecer aquilo ali, né? Você ajudou a economizar. E ao mesmo tempo vai entrando isso na cabeça da criança, que não... com pouco a gente consegue viver, a gente não precisa de tanto assim pra viver de forma exagerada, vamos falar assim, das coisas, isso. Né? E uma outra dica que sobrepõe qualquer outras dicas é ter um porquê. Uhum. Inclusive na hora de gratificar, né, na dica anterior, de dar uma gratificação ali, se todo mundo tiver um porquê, você às vezes sabe até como gratificar a pessoa com a coisa certa. Sim. Vamos lá. No começo, né, da redução de despesas, do corte de despesas, é um pouco difícil, né, Sim. Você entrar nessa. Mas quando você tem um motivo maior, a coisa começa a ficar mais fácil. Com certeza. Por isso que é importante ter uma lista de desejos. Também, se você não sabe o que é esse desejo, também vai lá no YouTube e pesquisa lá, porque a gente explica detalhado o que é. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. E se não segue a gente ainda, bora seguir lá. Então essa lista de desejos tem que ter o desejo individual de cada um, o desejo do casal e o desejo da família. Sim. Né? Para quem já tem filhos aí, é legal ter o desejo da família. Uhum. Quando a gente estava cortando os nossos gastos, que eu falava, não, eu tenho que cortar meu gasto com roupa, que era ali o que mais pesava, né, no nosso orçamento, eu pensava assim, se eu cortar esse gasto, a gente vai conseguir fazer a nossa primeira viagem para o Nordeste. Isso foi lá em 2016, talvez. 2016. Acho que foi em 2016, 2015. Final do ano de 2016. Isso, eu falei assim, se a gente começar a cortar, fazia 2 anos já que a gente não viajava, a gente vai conseguir fazer aquela viagem para o Nordeste que a gente tanto queria fazer, né? Sim. E aí não ficava tão difícil parar de comprar umas blusinhas novas, porque eu tinha um motivo maior ali, uma coisa para realizar, né? Sim. Então, assim, isso fazia muito sentido pra gente, né? Uhum. E pra gente, até hoje, viajar faz muito sentido, né? Conhecer novos lugares, desfrutar de coisas diferentes, diversão, Sim. enfim, né? Só que cada um sabe o que encanta, né? O que faz seu coração cantar, né? O que dá essa sensação de realizar, né? De realização, na verdade, né? Sim. Então, assim, coloca no papel essa meta que você tem, esses desejos, né? Esse porquê você está fazendo esse corte de despesas e daí começa a trilhar um caminho mais rápido. Com certeza. Né? Pra chegar onde você quer. Ajuda muito a gente, tudo que a gente ia fazer, quando a gente tava construindo nossa casa também era a mesma coisa. A gente ia comprar alguma coisa, a gente falava, opa,
peraí, será que a gente precisa disso mesmo? Você lembra que a gente falou que ia cortar, Uhum. né? Pô, aí a gente fazia comparativo, né? Nossa, esse sapato dava pra comprar 5 sacos de cimento, né? Na época da construção, Nossa, nossa. aí a gente olhava um negócio tipo de R$ 1.000 e falava assim, caramba, isso dá pra comprar uma porta e não sei o quê. Então tudo a gente fazia comparativo porque o nosso foco tava naquilo ali. Então a lista de desejos é muito importante, e você colocar em prática mesmo, né? Não é simplesmente, tá, beleza, é coisa da minha cabeça, né? Então tem que colocar em prática essa lista de desejos e isso vai ajudar muito vocês a atingir os seus objetivos. Isso mesmo. E a gente falando aqui de Nordeste, né? O José mandou, fala, José, boa noite para Verdade. vocês aí no Ceará. Continua acompanhando a gente. Ó, Ceará a gente ainda não conhece, né? Ceará, Depois da pandemia a gente vai pra aí. Com certeza. Bom, então vocês viram que não foi tão ruim, né? Aquele dá para sobreviver Dá, pessoal. ao corte e redução de gastos, Dá, né? com certeza, com certeza. A questão de você essa questão de cortar os gastos, ela parece ser dolorosa. Às vezes ela pode ser que, a gente não vai negar que de repente não, ela vai ser um pouco às vezes, mas você usando essas técnicas que a gente ensinou hoje, né, fazendo o porquê, fazendo a sua lista de desejos, fatiando o seu orçamento, reduzindo pelo que é mais pesado, é muita técnica bacana que vai te ajudar a não a passar por isso, por esse sofrimento, entre aspas, que não vai ser sofrimento, muito mais fácil, vai ser muito mais fácil. E a gente fala isso porque a gente fez isso diversas vezes, para vários objetivos que a gente tinha, a gente usava, né, o porquê para poder reduzir nossos gastos. Hoje, inclusive, a gente continua nessa. Com certeza. Né? A gente tem uma meta de fazer determinada coisa e fala, gente, se eu quero fazer isso, para que eu vou ficar gastando nisso? E a gente percebe, né, nas pessoas que a gente convive, né, as pessoas ao nosso redor, trabalho, na época da faculdade, na igreja, tudo, você percebe que as pessoas não estão nem aí para isso. Tipo, lá tem uma pessoa vendendo um negócio ali, vou comprar aquilo ali. Não é às vezes para ajudar aquela pessoa. Você tá comprando porque simplesmente você não tem um foco. Então, não tem importância. Aí você vai no shopping, que bonito. A gente tem pessoas que a gente vê, né? Quando a gente ia pro shopping junto, a gente gostava muito de ir pro shopping, e a pessoa fala, nossa, olha aquela loja, tá em promoção, não sei o que, Aí, tipo, entrava na loja e voltava com um monte de sacola, né? Uma amiga nossa falou, outro dia a gente até falou isso num vídeo, que ela não tinha colocado no papel ainda a reforma da cozinha e, sem querer, ela foi numa loja, comprou R$ 400, não sei o que. Eu falei, mas você viu quanto custa para reformar sua cozinha? Às vezes não é nem isso, né? Às vezes pode ser mais caro que isso, mas às vezes uma saída dessa você pagaria metade, sei lá, um terço, que seja. E sabe, ali na hora que eu falei que essa dica do ter um porquê, ela vale para gratificação, eu lembrei justamente dessa nossa amiga, que ela falou que ela falou assim, nossa, eu fui perguntar pra minha filha, eu fui fazer a lista de desejo em casa, eu fui perguntar pra minha filha o que ela queria, e eu fiquei impressionadíssima com o que ela pediu. Tipo, ao invés de adolescente, né? Ao invés de pedir, sei lá, um celular novo, sabe? A menina pediu coisas pro estudo dela ali. Por causa do home office, do estudo do casa, homeschool, né? Homeschool. Aí eu falei, caramba, tá vendo? Ela falou assim, nossa, e vai chegar o aniversário dela e eu ia dar, sei lá, um sapato novo, uma bolsa nova, qualquer coisa, e não exatamente o que ela queria. Então, na hora da gratificação também, se você tem, as crianças ali têm um porquê, o que eu quero? Eu quero, sei lá, um joguinho novo, um livro novo, uma pelúcia nova, né? Não sei se as crianças hoje em dia gostam de pelúcia, né? O meu filho gosta, mas ele só tem 3 anos, mas um adolescente acho que não gosta, né? Geralmente a gente faz isso para as crianças, né? É até meio comum isso, né? O que você quer de aniversário? Quer de aniversário? A pessoa, eu quero. Ou às vezes a criança tá naquilo, eu quero, faz anos que eu, assim, né? Faz tempo que eu quero um videogame, aquele jogo, não sei o que, aí o pai vai lá, no seu aniversário tá aqui o jogo. E pra gente, a gente não faz isso. A gente não coloca num papel, a gente não externaliza, né? O que a gente quer. O que a gente quer, a gente não fala pra ninguém o que a gente quer, né? Porque a criança falou pra gente, então ela falou, externalizei pra você, você anota aí, você guarda. Mas no nosso caso, não, a gente não faz, né? A gente simplesmente tá na nossa cabeça, eu queria. Só que você nunca guardou dinheiro pra aquilo. Você nunca fatiou seu orçamento, você nunca se organizou para conquistar essas coisas que fazem tão bem para você. Dessa questão do sofrimento, nossa, é muito sofrido, né? Cortar despesas. Não necessariamente. Não necessariamente precisa ser sofrido. E aí, se você for ver, é você que cria o sofrimento. Sim.
Porque você que tá Você sofre por gastando. antecipação, né? Não, sim, e isso sofre por antecipação. E mais uma coisa, se você sofrer na hora de reduzir, um sofrimento criado por você, porque foi você que gastou demais com coisas erradas. Sim. E aí não tem dinheiro hoje para fazer o que você quer, e aí tem que reduzir nas coisas. Sim. Então a gente cria o nosso próprio sofrimento. Com certeza. Né? E levando em consideração essas dicas, fica muito mais fácil sobreviver à redução e corte de despesas. É isso mesmo, pessoal. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, manda pra gente um comentário, manda um direct. Quem não quiser mandar no comentário, manda um direct pra gente aí ou uma mensagem no Facebook ou no Instagram, que a gente responde ali na intimidade pra vocês. Isso, compartilha esse vídeo com os seus amigos, assiste nossos vídeos, a gente tem uns videozinhos curtinhos que tem uma dicasinhas legais ali, compartilha isso com seus amigos também, isso vai, né, vai ajudar essas pessoas que às vezes estão passando por um negócio. E quantas vezes me mandaram um vídeo, um negócio, isso me ajudou muito, né? Então tomara que isso possa ajudar muitas pessoas aí a se organizarem e a viver mais felizes. É isso mesmo, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.